Fala galera, tudo bem? Que bom tê-los mais uma vez aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Liliane Peron e esse é o senhor JK. Foi o presidente da República e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ele, né? JK vai assumir o poder depois de toda aquela transição e problemas que nós falamos na aula passada, depois do governo então de Vargas, né? No seu governo, quando ele assume o poder, o clima era de otimismo, a sensação de que as coisas iriam melhorar, que tudo iria dar certo, que o Brasil iria crescer muito, né? Uma outra vontade que ele tinha era tornar o Brasil um país mais industrial, que ele se afastasse cada vez mais daquele modelo mais agrário e se transformasse em um país cada vez mais industrializado, tá? Ele vai ser conhecido como presidente Bossa Nova. Você já ouviu esse ritmo musical? Era um ritmo que estava em ascensão naquele período e ele usou bastante dessa música, né, desse estilo musical nos seus jingles de campanha. Então ficou bastante conhecido, né, esse jingle, por isso ele era conhecido como presidente Bossa Nova, né? Ele, por mais que ele fosse um presidente nacionalista como Vargas, ele queria abrir o Brasil para a entrada de capital estrangeiros. E nós vamos conversar nessa aula como ele fez isso e quais foram os resultados, então, deste investimento do capital estrangeiro no país. A imagem fala bastante sobre o governo de JK, né? Você lê ali em cima, ó. Chega, no meu governo não há lugar para pessimismo, né? No governo dele, ele tinha então um slogan que seria 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. E ele priorizou algumas coisas, como eu já falei anteriormente: industrialização, a construção de Brasília, que nós vamos falar depois, a entrada de capital estrangeiro no país, mas ele não se preocupou com as questões básicas, como saúde, educação, né? Por isso o povo está ali, então, protestando contra as ações de JK, que se preocupou bastante com uma parte do desenvolvimento, mas esqueceu, então, uma outra parte bastante importante também para a nação. Tirando aqui para você acompanhar melhor, ó. Principalmente ele queria melhorar a infraestrutura, rodovias, hidrelétricas, aeroportos e indústrias. Ele não se preocupou tanto com as ferrovias ficaram em segundo plano, e ele era um amante de carros, né, de automóveis, então ele vai se dedicar mais às rodovias para poder ter boas estradas para andar então com os automóveis, né? A população mais carente não vai ser beneficiada com ele e ele vai se preocupar então com outras questões, como a construção de hidrelétricas, né? E nesse período ele vai construir a Furnas de Três Marias em Minas Gerais para aumentar a capacidade hidrelétrica, né, do país cada vez mais. Mas essas ideias de JK, elas até funcionaram. Na década de 50, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, o que se produz no país, ele cresceu 3 vezes mais do que os outros países aqui na América Latina. Então o Brasil estava despontando na frente dos outros países, tá bom? Muitos setores da indústria se desenvolveram, né, no período então do governo de JK. Mais uma charge, né, para criticar o governo, ó. O povo então estava passando por necessidades, mas o presidente tinha outros projetos em vista, que era o projeto de produção de automóveis, né, fazer com que a indústria nacional crescesse nesse segmento então. Esse setor automobilístico então ele foi um destaque, né? Há muito tempo atrás, desde a década de 20, já tinha uma tentativa de crescer essa parte no Brasil, mas eram montados os carros aqui no país. Então com o JK e os recursos exteriores, né, ele vai montar várias indústrias automobilísticas que vão entrar em execução aqui no Brasil, tá? Vai ser formado o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Por quê? Para fazer crescer este setor aqui no Brasil. Vocês gostam? Quem não gosta de automóvel, né? Nós gostamos um pouquinho, então tem algumas fábricas ali que estão sendo representadas, né? E elas vão se instalar num lugar que vai ser conhecido como ABC Paulista, que é Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Essas regiões, então, onde vão se concentrar a maioria dessas montadoras de automóveis. E relembrando, elas vão surgir durante o governo de JK. JK tem problemas? Tem, tá? O principal problema dele essa industrialização, ela se localizou em 2 locais específicos, né? Especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então as outras regiões do Brasil ficaram esquecidas, especialmente a região Nordeste, onde ela vai ser desvalorizada, porque recursos para promover mais empregos ou para o crescimento da região não foram investidos. Esses recursos foram trazidos para a região Sudeste, deixando o Nordeste então esquecido. O que vai acontecer? As pessoas vão migrar do Nordeste para o Sudeste para tentar encontrar emprego, para tentar encontrar
uma melhor condição de vida, ok? Lá no Nordeste vão surgir ligas camponesas. Essas ligas camponesas tinham uma finalidade, elas queriam brigar para serem vistas, então elas queriam que o governo mandasse recursos, né, que valorizasse aquela região. JK viu que estava tendo problema lá, né, criou o SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com a promessa então de que iria mandar recursos para que o Nordeste crescesse. Obviamente, não aconteceu como as pessoas gostariam e essa liga camponesa continua existindo e continua então protestando contra essas ações do governo, mas ela também não vai ter muita voz, né? E a desvalorização do Nordeste vai continuar acontecendo. JK tinha a construção de Brasília, né? Então eles tinham um sonho que era transferir a capital do país. O Brasil teve 3 capitais já. A primeira em Salvador, né, assim que os portugueses chegam ao Brasil. Depois, com a descoberta do ouro, então, em Minas Gerais, essa capital é transferida para o Rio de Janeiro. E desde Dom Pedro já tinha-se a vontade de transferir a capital mais para o centro do país, né, digamos assim. E JK, então, vai trabalhar com todas as forças para que isso aconteça. Gente, todo esse crescimento industrial tem um custo, né? Então, uma outra crítica feita ao governo JK vai ser o aumento da dívida externa, que era de 87, passou para ser 300 milhões de dólares. Então, o Brasil ficou industrializado, mas também ficou endividado bastante no governo de JK. Opositores acusavam o JK, então, de estar abrindo muito o Brasil para que os capitais estrangeiros entrassem no Brasil e, como consequência, essa dívida aumentasse cada vez mais, né? Os militares queriam um golpe para tirar JK do poder. Tá? Em 59, eles fizeram uma manifestação, os militares, né, tomaram uma base que ficava lá em Goiás, e eles acusavam, então, os apoiadores de JK de planejar a instalação de uma base comunista no Brasil, né? Essa revolta não durou muito tempo e os militares, então, são derrotados, digamos assim, né? E JK continua governando, porque o governo dele vai até 1961. Então, os problemas já estavam cada vez maiores, né? Os sindicatos se revoltavam cada vez mais, né? Vai ter vários confrontos sempre com a polícia, fica bastante constante isso, é um período de incerteza, né? E vai se formar novas organizações sindicais, como o CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, para buscar se manifestar contra as ideias do presidente, tá bom? Algumas medidas foram feitas para tentar combater a inflação que aumentava cada vez mais, tá? O PTB era contra e questionava uma abertura ainda maior do Brasil à influência internacional. Então, né, alguns queriam, outros não queriam, fica aquela disputa bastante grande, tá? Em 59, JK rompeu o FMI para garantir o apoio dos opositores, aqueles que eram contra, então, a interferência do FMI aqui nessa tentativa de combate da inflação. Brasília, eu já falei um pouquinho sobre ela, tá? A ideia era bastante antiga. Juscelino, então, assume um compromisso de construção com um plano central. Então, vai fazer parte do plano de governo dele a construção de Brasília. E ele está ansioso para terminar essa construção. Milhares de trabalhadores serão empregados para tentar concluir essa obra para que ele ainda governasse, né, de Brasília. Essa mudança de capital do Brasil vai ter como um lema, mais ou menos, uma marcha para o oeste, né? E deveriam levar desenvolvimento e incorporar as áreas indígenas à civilização, né? Eles diziam o seguinte, ó, que essas regiões litorâneas já eram mais privilegiadas, né? Então nós devemos agora compartilhar tudo isso com as regiões mais do interior, né? Para poder desenvolver o Brasil como um todo, tá bom? E o projeto, obviamente, atraiu apoio e atraiu críticas, né? Gente, só um parênteses aqui, né? Quando a gente fala sobre a relação que se tinha com os indígenas, né? Uma das ideias nesse período era a construção de um grande hotel lá na Ilha do Bananal, né? Perto das aldeias indígenas, onde os turistas fossem atraídos para se hospedar nesse grande hotel e observar as aldeias indígenas. Então você percebe aqui uma desvalorização da cultura indígena, né, e um sentimento de superioridade frente, então, a esses índios. Brasília foi aprovada em 1956 e o arquiteto responsável é o famoso Oscar Niemeyer, né, e Lúcio Costa, e o paisagista Roberto Burle Marx. Então, vários monumentos, né, prédios, foram todos, então, idealizados por este famoso arquiteto. Então, 60. A transferência da capital levou ainda 20 anos para que ela, né, fosse toda transferida para aquela região. O JK não governou oficialmente de Brasília, né? E durante já a sua construção se articulava quem seria o novo presidente.
Uma curiosidade, as pessoas que trabalharam em Brasília, muita gente veio do Nordeste para poder participar da construção, né? Eram chamados de candangos. Eles não gostavam desse apelido, mas pegou, né? E hoje, se você viaja a Brasília, você vai ter, em frente à Praça dos Três Poderes, um monumento, então, em homenagem a esses trabalhadores, né? Que dedicaram parte da sua vida na construção, então, deste lugar, que é a capital do Brasil.